A primeira razão é que a maioria dos crentes naquela época viviam como escravos. Eram pobres por essa razão. Naquela época, muitos crentes também eram saqueados pelos bandos patrocinados pelos judeus. E os seus bens eram tomados pelos seus perseguidores. Imagine você, um cristão, vivendo em Esmirna, você tendo um comércio e de repente o seu ponto comercial é saqueado por vândalos simplesmente porque você é cristão. Ou você tem a sua casa assaltada, saqueada, porque as pessoas sabem que você é uma pessoa cristã e levam tudo embora. Isso causava pobreza, necessidade na vida dos cristãos naquela época. Os crentes também haviam renunciado uma vida desonesta. Agora eles decidiram ser fiéis a Jesus Cristo e a levarem uma vida reta. E os negócios naquela época não eram fáceis, como não é hoje no Brasil, para quem procura ter uma vida correta. Os corruptos naquele tempo levavam a vantagem. E era um ambiente pouco favorável para quem era de Jesus e procurava viver uma vida santa e correta, como é hoje. E uma outra razão apontada para a pobreza daqueles irmãos era o fato de que os cristãos não se submetiam à adoração dos deuses pagãos, vinculados ao comércio daquela época. Com isso, os cristãos não podiam participar das associações comerciais daquele tempo, tendo caçados a licença para comprar e vender. Explicando isso de uma maneira mais simples, mais fácil de entender, os comerciantes de Esmirna, daquela cidade, se agrupavam em associações comerciais. E cada uma dessas associações possuíam uma divindade protetora ou patrona. Uma imagem ali e uma espécie de Deus protetor vinculado a um ramo do comércio. E quem não participasse dessas associações não conseguia vender, não conseguia comprar. E quem participasse deveria prestar adoração e culto a essas divindades vinculadas às associações. Por exemplo, quem lidava com roupa, o comércio de roupa, ou na área de estética, deveria participar do culto a Afrodite ou a Apolo, que eram deuses relacionados à beleza. Quem lidava com a pesca, vivia da pesca, deveria participar do culto a Poseidon ou a Netuno, porque era um deus vinculado à navegação, ao mar. Quem estava ligado à agricultura, no ramo, por exemplo, da plantação de uvas, deveria prestar culto a Dionísio, deus pagão do vinho. E suas festas ali cheias de extravagâncias, embriaguez e farras. E aí se levantava um problema, porque um cristão, ele não comete idolatria, porque ele sabe que isso é um pecado sério diante de Deus, e ele não participa de festas cheias de embriaguez, onde as pessoas são libertinas, onde as pessoas estão fazendo coisas vinculadas às trevas. Pois o cristão deve viver na luz e deve ter uma vida de santidade, de honra e de bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Resultado disso, por não participarem das festas pagãs e das práticas idólatras ali associadas às associações comerciais, os cristãos não podiam vender e não podiam comprar no mercado. Por não adorarem os deuses pagãos, os cristãos passaram a ser mal vistos pela sociedade daquela época. Ficaram marcados. E eles não conseguiam nem comprar. O resultado disso era que eles passavam por dificuldades materiais, pobreza. Imagina você vivendo um negócio desse.
E eu me lembro que o que aconteceu em Esmirna é um vislumbre do que vai acontecer no futuro. Quando a gente vê um filme de Hollywood, antes de passar no cinema, o que geralmente nós observamos? A indústria do cinema lança um trailer daquele filme para fazer a propaganda, para que as pessoas se interessem em assistir aquele filme. Aqui no caso, no texto, na cidade de Esmirna, nós podemos ver aí um trailer no primeiro século do que vai acontecer em proporções universais, mundiais, no futuro. E o próprio livro de Apocalipse apresenta isso. Por quê? Por serem cristãos e não participarem da adoração aos falsos deuses, os cristãos não podiam comprar nem vender, e por isso passavam dificuldade. E um dia, na chamada grande tribulação, no período que Deus já revelou que vai acontecer e vai chegar, e isso está registrado nas Escrituras, e vemos no livro de Apocalipse, o anticristo será revelado. E aquele que não tiver, conforme Apocalipse 13, o sinal da besta, do anticristo, não vai poder comprar e não vai poder vender. E muitos vão sofrer até morte por causa disso, por não adorarem o anticristo. Vão morrer por causa disso. E nós encontramos aqui, em Esmirna, já um trailer do que um dia vai acontecer no mundo inteiro. Cristãos que estavam padecendo tribulações por causa da sua fidelidade exclusiva a Cristo.